sou publicitário e jornalista de formação. E como jornalista, escrevi durante muitos anos no Jornal de Brasília, depois do Correio Brasiliense, colunas de propaganda e marketing relacionado aos serviços na indústria da comunicação. Passado algum tempo, resolvemos, por necessidade do mercado, criar o blog que leva o meu nome, Fernando Vasconcelos. E agora, ao completar 2 anos, o nosso blog passa por uma reforma e apresenta novidades ao mercado publicitário brasileiro. Com o apoio da Moringa Digital e com o apoio da fábrica, estamos iniciando o videoblog. Era uma ferramenta que estava faltando para brilhantar melhor o blog na qual estamos oferecendo ao mercado a partir de agora. O entrevistado desta semana é Bruno Botafogo. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo jóia, Fernando. Prazer estar aqui com você. Bruno, vamos começar um pouco, como fazemos com os outros colegas entrevistados, contar um pouco a história, o início, né? As pessoas nos conhecem no mercado, conhecem muito bem você, gostam de você, mas não sabem como foi o início, não sabem que você passou, por exemplo, pela EBN, trabalhando no serviço de clipagem. Então, conta um pouco disso, esteja à vontade. Fernando, eu estou esse ano, inclusive, fazendo 30 anos de comunicação, que foi exatamente eu com 19 anos, em 1984, entrei na EBN, já casado, com filho, com o Tiago, entrei na EBN e na área de análise e clipping. Na época que eu também entrei na Faculdade de Comunicação Social do UniCeub, do CEUB na época, e sou jornalista, sou formado em jornalismo. Então, 30 anos de mercado, realmente o tempo voa. Eu, durante o tempo de faculdade, almejando sempre o jornalismo, entrei na EBN, foi uma experiência muito bacana, onde eu redigi para a seção de análise e clipping, admirava muito o jornalismo, e o pessoal da faculdade dizia, poxa, os grandes amigos ali do lado, por que você não faz propaganda? Eu falei, eu não sei desenhar. Você vê a ignorância que eu tinha na época, já fazendo faculdade, do que seriam as atividades de propaganda, né? Você estudou jornalismo e começou a se preocupar com a propaganda, começou a despertar o interesse pela propaganda. Então, o início dessa atividade, me parece que foi na agência, na Publicitar, ou começou antes disso? Além de ser agenciador de propaganda. Na verdade eu comecei agenciando, eu redigia os textos, buscava cliente no comércio, redigia os textos e veiculava e ganhava o meu comissionamento. E aquilo começou a realmente dar um dinheirinho muito melhor do que da EBN. E eu saí da EBN, imagina, larguei o serviço público para exatamente já começar, digamos assim, a autonomia dentro do mercado. Então, esse foi o início. Agora, eu tive uma experiência com comercial, foi mais forte. Eu entrei no Grupo Cima, que era representante de veículos, passei lá uns 2 meses, e depois eu entrei na Folha de São Paulo, no departamento comercial, na gerência comercial da Folha de São Paulo aqui em Brasília, que eu fiquei 3 anos. Dali eu fui para a agência de propaganda, para Fórum Propaganda, depois para Publicitar, trabalhei na Publicitar por 2 vezes, depois ainda fui de comercial da TV Bandeirantes, fui da Confederação Nacional de Transportes também na área comercial. Com certeza, após todas essas passagens, essas experiências adquiridas nessas agências, veio então a ideia de criar a Mr. Brain, agência conhecida, reconhecida no mercado, premiada e que teve as suas fases da criação. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre esta fase. Depois nós vamos comentar um pouco sobre a junção Monumenta Mr. Brain. Mas primeiro conte como surgiu a nossa Mr. Brain. Foi também num período de campanha política, eu estava saindo da Fórum Propaganda e naquele momento eu na verdade sempre quis ser um executivo bem remunerado e assim, não tinha uma ideia ou uma pretensão de ser empresário. Depois veio o André como sócio,
Logo em seguida o Ézio também entrou. Então, nós três fizemos, nesses 13 anos, 12, 13 anos, o André um pouco menos, a Mr. Brain Comunicação. E vocês tiveram uma passagem onde realizaram um belo trabalho no governo do Distrito Federal. Vocês atenderam o GDF. Pode contar um pouquinho sobre essa experiência de uma agência local estabelecida, oriunda no Distrito Federal, atender o governo do Distrito Federal? Nós, assim, empresarialmente, você acho que não pode desconsiderar governo local ou governo federal, você empresariando em Brasília comunicação. Nós entramos, né, nessa concorrência na época do governo Roriz, muito felizes em ter ganho essa possibilidade de fazer, eu acho que um belo trabalho. Comunicação, né, propaganda governamental, muitos criticam. Eu acho que é de uma importância fundamental para o cidadão, para a economia, e dá para se fazer realmente comunicação, publicidade, propaganda, de uma forma que você melhore a sociedade. A gente teve campanhas significativas ali de dengue, que realizamos um belo trabalho, um trabalho também de incentivo à doação para entidades já consagradas, né, de assistência social e não para se dar esmola na rua na época de Natal, que foi uma... Belos anúncios, belas campanhas. De uma forma diferenciada que a gente fez. Então, para a gente nos deu muito orgulho. Então, vamos caminhar agora para essa outra fase da Mr. Brain, que foi o acordo operacional, a junção, né? Mr. Brain e Monumenta. André deixou a sociedade, né? Já tinha deixado, já tinha deixado a sociedade. 3 anos, isso. Foi trabalhar na Artiplan, André Sartorelli, nosso querido André Sartorelli. Ele foi para Fields, depois Fields, para Artiplan. passou pela Fields e depois foi para a Artiplan. E ficou você, Ézio, e vocês foram para a Monumenta. Isso. Como é que foi esse momento de ida para a Monumenta? Esses acordos operacionais sempre vieram com possibilidades realmente de ganho, eu acho que para os dois lados. Com a Monumenta, ela vem com essa filosofia também e tentativa de fazer uma comunicação integrada, né, onde ela já atuava em promoção, em internet também, no web, com Embratur, e faltava, então, propaganda em governamental, e ela veio, então, nos fazer essa proposta para a gente, numa junção, aí, poder exatamente fazer comunicação integrada. E foi uma perspectiva que, para a gente, na época, bastante interessante, e nós, então, a estrutura inteira da Mr. Brain foi para dentro da estrutura da Monumenta, e de lá eu fiquei 2 anos dentro dessa estrutura. Por uma questão mesmo pessoal, eu resolvi sair da Monumenta, tanto é que todos continuaram, a estrutura ali continuaram, o Ézio está ali ainda hoje com toda a equipe, mas eu, por uma questão pessoal, resolvi sair e voltar a montar a Mr. Brain depois de 2 anos. E aí saí, montei de novo sozinho, mas logo em seguida chamando o Daniel Schulz, que hoje é nosso sócio nessa nova empreitada, diretor de criação. E dali a gente começou, então, a nova Mr. Brain, num reposicionamento onde eu exatamente deixei, ainda continuo em acreditar na comunicação integrada, e nós reposicionamos. O conceito da Mr. Brain era propaganda de primeira, onde nós temos uma base de credibilidade muito grande para dizer que era propaganda de primeira, diversos prêmios, Agência do Ano 2 vezes, né, Archive, uma série de... Chegamos a estar entre as 21 agências mais criativas do mercado de Brasília, do país. Então, nos dá credibilidade para ter o conceito de propaganda de primeira. Agora, com esse reposicionamento, onde eu consolidei tudo aquilo que a gente vinha de comunicação integrada de Huawei, Pixel People, Impress Content, numa única marca e reposicionando como comunicação envolvente, Mr. Brain Comunicação Envolvente. Mas fora hoje, tocando a Mr. Brain, tem outra atividade que você está exercendo
Eu estou voltando um pouco mais de novo para a academia, aos poucos. Eu estou voltando para o UniCeub. Eu dei aula no UniCeub durante 3 anos, um pouco mais, eu acho que 3 anos e meio, lá atrás. E agora estou voltando a convite da Joana Bicalho, desde o ano passado, a dar aulas no curso de pós-graduação, e agora também em maio, eu volto também a dar uma matéria no curso de marketing. Então, é uma coisa que me incentiva também, sempre gostei, você está sempre se reciclando, estando junto com os novos talentos, buscando uma reciclagem, eu acho que fundamental, para o dia a dia da gente. Perfeito. Nós, Bruno, estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo, desse encontro semanal no nosso blog. E eu queria finalizar com 2 perguntas, em função de que você também exerce, dentro do Sindicato das Agências de Propaganda, o cargo de diretor vice-presidente. Recentemente, nós noticiamos no blog alguma movimentação no Congresso Nacional, através de uma emenda parlamentar do senador Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que ele fala sobre a remuneração das agências de propaganda, ou seja, ele, na sua sugestão, indica que a contratação de uma agência de propaganda através do edital, o edital vem exigir que 70% seja comercial e 30% técnico. Hoje, geralmente é meio a meio, ou um pouco mais, ou um pouco menos. E a outra sugestão é sobre a criação de um consórcio para atender essas contas do governo, dos governos estadual, municipal e governo federal. Fala uma rápida opinião sobre esse assunto. A publicidade, ela está aí para abrir a maturidade da publicidade, para abrir espaço para essas novas plataformas que vêm. Então, assim, promoção, agora está começando a maturar com algumas contas de governo fazendo contratação, né, como conta publicitária, não como job. A internet da mesma forma. Então, seguindo um caminho que a publicidade já abriu. Agora estão querendo pegar a publicidade, diminuir o ganho da publicidade, empresarialmente, né, diminuir, punindo por uma ação que se fez, né, do mensalão, aonde, na verdade, e a Procuradoria-Geral da União colocou como chefe da quadrilha, não publicitário, os políticos. E quem está mais prejudicado nessa ação toda são os que agenciaram. Então, assim, estão querendo punir publicidade, querendo diminuir custos do governo com publicidade. Por que não diminui na tabela do veículo de comunicação? Nós ganhamos uma comissão em cima de 100%. Por que não se é pelo bem público do dinheiro da economia, por que não vai tirar dos 80%? Diminuir. Aí vai tirar, vai prejudicar apenas a comunicação, o empresário da comunicação. Então, acho errado, acho completamente... E isso, todo o mercado de promoção de internet tem que se unir contra essa proposta, porque é retroceder. É retroceder e não aproveitar o avanço do mercado publicitário que é maturado. Temos nosso código de ética, temos o CONAR, temos o SEMP, uma série de coisas que evoluímos, né, que trabalhamos para o bem do nosso negócio, e inclusive melhorando a economicidade para o governo, né, com o SEMP, e agora estão querendo ignorância. Então, Bruno, para finalizar esse nosso encontro, está sendo muito gostoso, muitas informações necessárias, esclarecidas, para que o mercado tome conhecimento da sua opinião. A eleição sindical. O Sindicato das Agências de Propaganda já prorrogou pela 2ª vez as eleições da nova diretoria. E o Bruno Botafogo, que é vice-presidente, está acompanhando isso de perto, é o defensor da ideia de se trazer para dentro da entidade o diálogo com as agências, o diálogo com o meio de comunicação, o diálogo, enfim, com todos os servidores, prestadores de serviços de mídia, com o governo. Então, eu queria, Bruno, para finalizar esse nosso encontro,
Eu queria saber a sua opinião sobre o problema da eleição, se vai ser resolvido, de repente você vai colocar seu nome para ser o presidente da entidade, enfim. Fica aqui à vontade para dar esse recado da nossa finalização aqui. Olha, não é desses últimos anos que se tem notado no sindicato uma total desconcentração de interesses. O sindicato não discute os interesses, os nossos interesses. Não há interesse comum que agregue os empresários da propaganda. Não tem, eu vejo muito distinto o empresário da propaganda multinacional, que não sabe, não está aqui, nunca veio aqui, o empresário, né, que tem os seus acordos, né, com as multinacionais, com as nacionais, o paulista, o carioca, o gaúcho, o baiano, que não estão em Brasília, o empresário que não está em Brasília, está defendendo seu mercado extremamente lá, com unhas e dentes de lá, mas aqui ele só quer entrar e morder. Tá? Então, assim, tem duas categorias que eu sempre deixei isso muito claro. Eu acho que a categoria de empresários da comunicação de Brasília, que moram em Brasília, devem se unir para discutir um futuro promissor para o negócio da comunicação no Distrito Federal, como governo federal ou como governo local. Eu teria interesse de dar minha contribuição em prol desse ponto, né? Desse modelo. Tem que mudar o estatuto, acho que uma diretoria formada por, sei lá, 20 pessoas, não tem 3 para aparecer para tocar o negócio. Como é que vai botar 20? Aí começa a botar funcionários em agências de comunicação para discutir assuntos do emprego. Quem não tem cabeça de empresário, não adianta discutir assuntos de empresário. É impossível. Chegou uma época que eu fui crítico que o presidente do sindicato dos publicitários, dos empregados, era empresário. E o presidente do sindicato das agências era empregado. Os dois sindicatos passam por alguns momentos que eu chamo de sindicatos híbridos. Dos dois lados, né? Tem patrão administrando sindicatos publicitários, já teve, ainda fazem parte da diretoria, e tem no sindicato das agências de propaganda alguns diretores que são executivos contratados pelas suas agências. Mas, Bruno, eu queria te agradecer pela presença, ter vindo prestigiar aqui o nosso videoblog. E obrigado por tudo, boa sorte, sucesso na Mr. Brain e conte comigo para o que precisar. Fernando, você aí está há muitos anos, eu brinco, te chamo aí o Fernando sempre de meu mestre, e ele brinca comigo, me chama de pequeno gafanhoto, mas é uma pessoa que realmente luta pelo nosso mercado, tem esse interesse constante, permanente na tua luta, no teu trabalho. Você é um profissional que há muitos anos doa o seu tempo, né, que poderia estar sendo usado para outros fins pessoais, você doa o seu tempo para o mercado publicitário. Eu te agradeço por isso e te desejo sucesso sempre e que continue sendo aí meu mestre na comunicação. Valeu!